A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando o livro de Neemias, de um homem de caráter, de um homem que se sensibilizou com a dor dos seus irmãos em Cristo, de um homem guerreiro, de um homem que não só falava como agia, de um homem que lutou pelo seu povo, que era o povo de Deus, e que é uma referência para ensinar a mim e a você. Hoje vamos falar no capítulo 5, do 1 ao 12, onde o tema que eu coloquei foi um homem de caráter, Neemias. Ele vai ver o povo ali, depois que eles ergueram todos aqueles muros, né? Estavam trabalhando, agora vê a dor do sofrimento na vida deles pessoais. E vocês vão ver o sofrimento daquele povo, e era o povo de Deus, e a atitude de Neemias. Tem pessoas que dizem, ela está sofrendo porque está pagando, porque pecou. Quem é esse que não peca? E Jó, que sofreu tanto, e era simplesmente porque Deus permitiu. Tinha um propósito para mostrar a Satanás que ele era fiel, com dor ou sem dor. Aí às vezes os crentes não lêem a palavra direita, aí diz, fulano está pagando. Minha irmã, a Bíblia está cheia de sofrimento. E não é com o povo lá fora não, é com o povo de Deus. Eu vou te dar um conselho, cuidado. Porque depois que uma pessoa passa por uma grande luta, pode ser dor, de sofrimento, de traição, de enfermidade, Deus pode botar você por conta da sua língua. Isso é muito perigoso. A Bíblia diz chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Se a gente não está perto, mas a gente deixa na mão de Deus. A gente não julga, a gente não fala o que não sabe. É melhor ler a Bíblia no todo para entender que Deus permite qualquer situação com qualquer uma. Independente de pregar a palavra ou não, independente de ser tão fiel ou não, o mal vem para todos nós. Está cheio de homens na Bíblia, homens sérios de Deus que sofreram tanto. Então a gente tem que vigiar com o que falamos. E aqui você vai ver a situação que estava passando esse povo, né? E vai ver a atitude de Neemias. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender juntas e juntos? Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os patrícios judeus. Esse povo foram reclamar a Neemias, não foi sobre o povo, digamos, não servo de Deus, Sanbalate e Tobias, não. Eles foram reclamar dos seus próprios irmãos em Cristo. Alguns diziam, as nossas famílias são grandes, precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam, para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas, a fim de comprar trigo. Esse povo estava relatando o sofrimento a Neemias, onde o próprio povo de Deus, que era irmão em Cristo deles, estavam fazendo isso com eles. Já pensou? Então existe sofrimento de várias formas. Existe sofrimento de crente machucar crente. Existe sofrimento de pessoas do mundo machucar crente. Mas independente de ser tão fiel ou não. Porque quando chega a hora da aprovação, acontece. Então é muito bom a gente ter sabedoria e falar pouco e observar mais. Outros ainda disseram, tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uva. Veja que cada um tem uma particularidade de sofrimento. A vida deles financeira estava terrível, de massacre, de humilhação com o seu próprio povo, uns fazendo com eles. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patriarcas, patrícios judeus, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escrava. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomadas de nós. Veja a que ponto chegou esse povo, massacrando o povo de Deus, onde todos eram povo de Deus, fazendo com que os filhos daqueles que estavam numa situação financeira bem decadente virassem escravos. O rei cobrando impostos absurdos. As plantações eles não tinham mais porque foram tomadas
para poder, porque eles deviam. Você já pensou? Então, quando um crente machuca outro, trai outro, tá tudo aqui na palavra de Deus, né? Ah, bem feito. Não, não é assim. Vai ler a palavra e vai fechar a boca, que é melhor. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado. Por isso que eu botei um homem de caráter, Neemias. Resolvi fazer alguma coisa, repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando os seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema. Primeiro ele disse o seguinte: vocês estão massacrando o povo. Aí agora ele reuniu todos para ter uma reunião para resolver essa causa. Veja que Neemias foi lá para construir a cidade que estava em ruína, mas agora agiu como um juiz justo, vendo o sofrimento daquele povo. E disse: de acordo com os nossos posses, nós temos comprado dos estrangeiros nossos patrícios, judeus que tiveram de ser vendidos a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder, porque estavam todos errados. Neemias disse: eu e meus funcionários, minha equipe, compramos do povo que não é de servo de Deus, os judeus que estavam sendo escravos. Agora vocês estão massacrando eles? Quer dizer, eu vim aqui para ajudar, são meu povo, é povo de vocês. E vocês, no lugar de ajudar, só estão piorando? E eles não responderam nada, porque estava errado, né? Quando a pessoa está errado, que chega à prova, não tem como se defender. Porque Deus é justo. Deus manda a pessoa certa para cuidar daqueles mais oprimidos na hora certa. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito. Quando se teme a Deus, fala pouco. Quando se teme a Deus, compra e paga. Quando se teme a Deus, não vive julgando. Quando se teme a Deus, não vive em rodinha de fofoca, vendendo alguém o tempo todo. Quando se teme a Deus, tem prudência. Em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós, eles, em vez de vocês pegar as pessoas que não são crentes, para mudar a situação, vocês estão fazendo essas pessoas sofrer, né? Eles não são seus inimigos, eles são irmãos em Cristo de vocês. Eu, os meus companheiros e os homens que trabalharam para mim, temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Olha que coisa linda. Como Neemias viu que não tinha como eles pagar, ainda estava sendo massacrado pelos outros, pelas autoridades dos judeus, que agora Neemias estava fazendo uma reunião com eles, ele disse: eu e minha equipe emprestamos dinheiro a eles e agora vamos perdoar. Quer dizer, para se falar tem primeiro que fazer, não é verdade? Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro e vinho ou azeite. Devolva agora mesmo seus campos e as suas plantações de uvas e de oliveira e as suas casas. Quer dizer, tinha casa, tinha plantações, tudo na mão de outros judeus, porque ele massacrando aqueles que estavam bem menos favorecidos. Aí Neemias teve uma atitude brilhante. Eu perdoei, porque eles me deviam. Eu paguei, eu tirei o povo deles que estava sendo escravo e paguei e trouxe. Vocês agora também vão perdoar e vão devolver tudo que é deles. Porque crente anda com seriedade. Não se aproveita da situação de ninguém. Não pega as coisas. Não explora. Não empresta dinheiro a ajuda. Deus condena isso. As autoridades responderam: está bem. Nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos mais cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumprirem essa promessa. Interessante, né? Digamos num cartório. Houve um juramento diante das autoridades para que eles cumprissem. Porque ele estava agindo tão absurdo de uma forma tão terrível, que o simples falar dele, a palavra dele, Neemias não ia acreditar, né? É pelo fruto que você conhece a árvore. Depois tirei a faixa. Olha o que Neemias fez. Fazia parte da época essas coisas. Depois
tirei a faixa que eu usava na cintura e sacudi e disse: assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir suas promessas. Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele tem e o deixará sem nada. E todos que estavam ali disseram amém. Que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que havia feito. Veja, Neemias ali disse, profetizou, se vocês não der o que é deles, Deus vai tirar tudo de vocês. Tem hoje, às vezes a gente está pregando, a pessoa está rogando praga. E aqui, Neemias disse, Deus vai tirar tudo de vocês. E ali disseram amém, assim seja, e cumpriram. E devolveram tudo aos servos de Deus que estavam sofrendo. Então, irmãos, vamos aprender a ser servo de verdade. Não vamos estar falando, juntando café, almoço, jantar, para estar o nome de alguém na mesa. Porque amanhã vai ser seu nome. Deus é justo. Ele faz a roda girar na hora certa. É muito perigoso perder o tempo falando dos outros, ou se apropriar de alguma coisa que pertence ao irmão, ou se aproveitar da situação de alguém que está devendo e pegar o que é dele com juro. Isso é muito perigoso. Aqui Neemias foi totalmente contra. E conversou, fez reunião, perdoou o que eles deviam e os outros fizeram o mesmo. Porque ali tinha um homem de Deus, aconselhando, orientando. Que eu e você, quando vê uma coisa assim, oriente, aconselhe, porque não sabemos o dia de amanhã. Às vezes estamos se gloriando da situação de alguém, amanhã vai ser quem você mais ama. Lembra daqueles homens que não só foram jogados na cova como sua família também, quando Daniel saiu? Isso não muda não, hoje é do mesmo jeito, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo. Aqui Mateus 5,37 diz o seguinte, que o sim de vocês seja sim, e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disseram vem do maligno. Palavra de crente é sim, sim, não, não. Palavra de crente é andar com a verdade. Palavra de crente é se não puder ajudar a orar e fechar a boca. Palavra de crente não é explorar quem já está numa situação difícil. Palavra de crente não é emprestar dinheiro e ajuda a seus irmãos. Vamos ter prudência. Vamos aprender com as atitudes de Neemias. Porque Deus dá honra a quem tem honra, mas também Deus cobre e abate. Vamos vigiar. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.